Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje nós temos um vídeo novo e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Então fica aí porque Deus tem uma palavra para você. Bem, o nosso texto de hoje está lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, e eu vou ler alguns versículos. O primeiro é o versículo 6. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Isso é Paulo falando com Timóteo. Eu também quero ler o versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Primeiramente, eu já queria te dizer, Deus tem um chamado para você. Deus tem uma vocação para você. Talvez você fale, Mateus, eu não tenho nenhum chamado, não tenho nenhum propósito, ou talvez não foi revelado a você ainda um propósito específico, mas Deus já deixou um propósito inicial para todos nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você falar, mas eu não tenho um propósito específico, esse propósito Deus deixou para você também, o propósito de ir e anunciar o evangelho. A gente observa no versículo 6 que Paulo está aconselhando a Timóteo. Timóteo, desperte o dom de Deus que está em você. Mas por que Timóteo estava recebendo esse conselho de Paulo? Talvez a gente pense, talvez Timóteo estava esfriando na fé. Não, não era isso. Timóteo sabia do dom que Deus tinha derramado sobre ele através da vida de Paulo. E Paulo estava dizendo para ele, Timóteo, você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe o seu propósito. Então tá na hora de você começar a se mover. Tá na hora de você começar a agir. Tá na hora de você começar a fazer o que o Senhor derramou sobre a sua vida, que era evangelizar, que era espalhar o evangelho. Então, Timóteo estava sendo lembrado, vamos agir, vamos sair do nosso lugar, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos atrás daquilo que o Senhor derramou sobre nossas mãos. Está na hora de começarmos a agir. E da mesma forma, Deus está falando com você também, está na hora de começar a agir. Você foi chamado para um propósito, você foi chamado para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Então Jesus quer usar a sua vida, só que para isso você precisa agir. Não adianta eu falar, Jesus chegar em mim, tu dar um exemplo, falar, Mateus, vai lá e anuncia o evangelho. E eu não saí do meu quarto, eu não saí dessas 4 paredes. Eu tenho que ir atrás de pessoas que não conhecem a Cristo. Então eu preciso começar a me mover, porque parado o propósito de Deus não se cumpre na nossa vida. Então nós precisamos começar a agir, e é aqui que Paulo está dizendo, desperte o dom de Deus. É desperta, Mateus, desperta, sai do quarto, que aí eu abro a porta, já dá uma nova visão, e saio de casa, já tem outra nova visão. E assim Deus vai usando a minha e a sua vida. Então desperte o dom de Deus que é em ti, se mova, haja, porque Deus quer fazer algo através da sua vida. E mais pra frente a gente vai ver no versículo 7 que Paulo deixa claro, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Então não se apavore, não se preocupe, não tenha medo. Jesus vai com você, Ele vai te guiar. Se Ele te chamou, Ele cuida. A gente costuma muito ouvir isso, né? Jesus cuida, Ele se responsabiliza por aqueles que Ele chama. E todos nós temos um chamado, todos nós temos uma santa vocação. A gente vai ver lá no versículo 9 que nos salvou, quem é Deus? Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E a gente complementa ainda, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Então, acredite nisso. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma vocação para você. Deus tem um propósito para você. Mas para isso é necessário se mover. É necessário agir. É necessário sair da zona de conforto. É necessário despertar. É necessário acordar. Despertar o dom de Deus que há sobre ti. E assim as promessas de Deus começarão a se cumprir na sua vida a partir do momento que você se despertar e se posicionar para fazer a obra dele. É isso. Deus abençoe. E não se esqueça, eu tenho um chamado e eu preciso agir para que esse chamado se cumpra na minha vida. Deus abençoe, até o próximo vídeo.